parte informativa vamos ouvir vários dos intervenientes nos diferentes ou nas diferentes áreas da saúde. Neste jornal temos o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva. Muito boa tarde, bem-vindo. Os dentistas fazem parte do leque de profissionais que têm sido dispensados, sobretudo dos centros de saúde, seja pela não renovação dos contratos, seja porque, pura e simplesmente, deixou de haver esta especialidade médica nos centros de saúde ou até porque os centros de saúde fecharam. Não devia ser uma prioridade nacional, uma prioridade no Plano Nacional de Saúde, a questão da higiene oral? Claro que sim. Em todos os países com quem nós gostamos de comparar, a medicina dentária é uma prioridade pela sua relação com a saúde em geral e pelas funções importantíssimas que são feitas através da porta de entrada do organismo, que é a boca. Mas, na verdade, o acesso à medicina dentária não necessita de ser feito através do Serviço Nacional de Saúde. O que é importante é assegurar que as pessoas tenham acesso à medicina dentária. Mas isso pode ser feito pelo Serviço Nacional de Saúde ou pelo setor privado. E o programa Cheque Dentista é um exemplo em como é possível que o setor privado possa responder ao acesso, à acessibilidade, às carências de grupos sociais à medicina dentária. Desde 2008 tivemos 1,5 milhão de cheques de dentista usados, 3,5 milhões de tratamentos efetuados, mas, em contrapartida, temos 40% da população portuguesa a não ter acesso a qualquer tipo de cuidado de saúde oral. Há um caminho enorme a percorrer. Eu julgo que o caminho de procurar envolver cerca de 5 mil clínicas e consultórios de medicina dentária para prestar serviços, cuidados de saúde oral à população a um preço pelo menos 3 a 4 vezes menor do que aquele que se paga dentro do Serviço Nacional de Saúde. E desta forma, envolvendo recursos já existentes, é por aí que temos que ir. Agora, há um caminho importantíssimo a percorrer para que os tais cerca de 40% da população portuguesa possam ter acesso a educação, promoção, tratamento e reabilitação na área da saúde oral. Esses recursos de que fala passam muito, obviamente, pela disponibilidade financeira. Este programa dos cheques de dentista, que transita do anterior executivo, mantém-se. Temos 20 milhões de euros para gerir, mas é pouco, ou não? É pouco face àquilo que é necessário. É muito face aos grupos especiais envolvidos. Repare que ter a possibilidade de atender mais de 1 milhão de pessoas, de ter mais de 3,5 milhões de tratamentos efetuados, pela verba que todos os anos é dada ao programa Cheque Dentista, é fazer muito com muito pouco. É fazer muito omelete com muito poucos ovos. Estão ultrapassadas aquelas dificuldades iniciais das burocracias, dos pagamentos em atraso que levaram muitos dentistas a desistir da adesão ao programa? Não tem havido queixas de atrasos nos pagamentos, nem de burocracia, para além daquela normal que existe no controle de um programa que é pago através dos impostos todos nós. Agora, o que é fundamental é que o programa seja alargado a outros estratos da população e que a generalidade das pessoas, e não apenas as crianças, ou alguns grupos de crianças grávidas e idosos, e alguns grupos de idosos, possam ter acesso a este programa. O que seria normal seria a generalidade da população portuguesa ter acesso a cuidados básicos de medicina dentária e de saúde oral. Temos 8 mil médicos dentistas em Portugal. A jeito do que acontece com as outras especialidades, digo eu, será pouco. Pegando naquela proposta que foi feita em dezembro pela Comissão Europeia para que se crie uma carteira profissional europeia para as diferentes especialidades médicas, aquilo que me inquieta é, Sr. Doutor, se esta carteira profissional que visa uma maior mobilidade entre os diferentes especialistas no seio dos Estados-membros pode potenciar a fixação dos clínicos ou se, pelo contrário, pode potenciar que imigrem e que vão para países onde as condições de trabalho e de salário sejam muito melhores. No caso dos médicos dentistas não é necessário cartão para eles saírem do país, porque já há mais de 5 anos atrás, entre 5 a 10 anos atrás, que por via do excesso de faculdades e de excesso de formação de médicos dentistas, eles são obrigados a ir para outros países, Inglaterra nomeadamente, onde há mais de 900 médicos dentistas portugueses. Eu julgo que é importante, e temos excelentes condições para isso, em termos de recursos humanos, capacidade, em termos de clima, em termos de preços praticados em Portugal, é trazer doentes de outras paragens europeias para serem tratados em Portugal. E eu gostaria efetivamente que o Governo, ainda há pouco ouvi prioridades de intercâmbio, nomeadamente até com os países de Angola e Moçambique, os países de língua de expressão portuguesa, fosse mais ativo na promoção e na ajuda para que pudessem vir doentes de outros países que estão em zonas turísticas muitas vezes em Portugal e possam aqui obter tratamentos de qualidade e a um custo muito mais baixo que os seus países de origem. Daí a vantagem do cartão. São
são os desejos e as expectativas do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva. Muito obrigada por ter estado connosco. Ao longo da próxima hora vamos auscultar preocupações, receios e problemas dos utentes. Vamos estar em direto de centros de saúde. Continuo com a emissão da RTP Informação. Maria João, é contigo agora. Fátima Araújo já fazer o diagnóstico da saúde já em Portugal, aqui na RTP Informação.